o segredo, Sidney, por trás dessa resiliência que Davi ele carregava? Cara, você acredita que a resposta dessa pergunta tá nessa mesma história que eu acabei de falar? Não despreze as pequenas portas, porque foi o próprio Jesus que disse: quem é fiel no pouco, sobre o muito Deus o colocará. Cara, isso que você falou aqui é matador, cara. Cansado de ter a vida no rascunho? Chega de adiar. Aqui no Reflexão e Resiliência, você ganha a força e a clareza para construir a sua melhor versão. Fique até o fim e mude seu jogo. Davi é uma das histórias bíblicas que mais me inspira, me motiva, me incentiva. Como que a gente não vai respeitar a história de um pastor de ovelhas que se tornou rei? Mas sabe o que é interessante? Tem um teólogo que diz que Davi tinha unção nos dedos. Aí eu fiquei pensando, unção nos dedos? E faz sentido, sabe por quê? Por quê? Davi tinha unção nos dedos porque com os dedos ele segurava a espada e nunca perdeu uma guerra. Uau. Com os dedos ele escreveu os maiores salmos da Bíblia. Com os dedos ele pastoreava a ovelha segurando o cajado. Com os dedos ele segurava o cetro e foi o maior rei de Israel. Com os dedos ele tocava a harpa e até demônio corria. E com os dedos ele segurou uma pedra na mão. E o gigante caiu. Mas enfim, sabe o que eu acho legal sobre Davi? É que a história de Davi não é uma história de super-herói. Não é uma história de super-herói. A vida de Davi começou a mudar em um dia normal. Um dia simples. Porque, por exemplo, ele foi ungido no capítulo 16 de 1 Samuel. Mas ele ficou conhecido em Israel no capítulo 17, quando ele derrubou Golias. Mas você sabe, Davi não foi lá para guerrear. Sabe o que ele foi fazer lá? Ele foi levar pão para os seus irmãos que estavam no campo de batalha, a mando do seu pai. Já que os seus irmãos estão na guerra, leva pão para eles. Agora para pensar. Davi foi ungido no capítulo 16 e leva pão para os irmãos no capítulo 17. Isso é muito difícil. Tem que ter humildade. Porque, para pensar, é difícil você carregar uma marmita para os irmãos sabendo que já carrega uma unção de rei. Meu Deus. Sabe o que eu aprendi? Não despreze Uau. as pequenas tarefas. Porque serão através delas que Deus vai abrir oportunidades maiores, gigantes, tremendas. Eu sei que muita gente não gosta de fazer coisa pequena. Porque sabe, não, mas eu tenho unção de rei. Mas um dia, você orou pelo pouco que você tem hoje. E na época, você não tinha nada. Então não se esqueça, o pouco também já foi um sonho. Nós não podemos... quem nasce grande é monstro. Por mais que você tenha unção de governo, aprenda uma coisa. Davi levou marmita para os seus irmãos na guerra, só que tem um detalhe. Ele foi levando marmita, mas voltou rico, príncipe e matador de gigantes. Então, não despreze as pequenas coisas, não despreze o seu pequeno salário, não despreze a sua pequena igreja, não despreze as pequenas portas, porque foi o próprio Jesus que disse: quem é fiel no pouco, sobre o muito Deus o colocará. Cara, isso que você falou aqui é matador, cara. Como que você aprende a lidar, ou como você consegue entender isso? Poxa, eu estou levando marmita quando o que está dentro de mim é unção de rei. Que humildade, né? Acabou de ser ungido rei e eu vou levar marmita para os irmãos na guerra? Isso é humildade. Qual é o segredo, Sidney, por trás dessa resiliência que Davi ele carregava? Cara, você acredita que a resposta dessa pergunta tá nessa mesma história que eu acabei de falar? Era a essência de Davi. Ele levou pão para os irmãos, correto? Correto. Só que no mesmo capítulo que ele leva pão para os irmãos, Eliabe, o irmão mais velho, o humilhou.
o desprezou, o feriu com palavras, mas mesmo assim Davi os alimenta, porque cada um oferece aquilo que tem. Tem uma frase que eu uso, que eu levo para minha vida: não importa o que fizeram contra você, o que importa é o que você vai fazer com aquilo que fizeram contra você. Uau. Compreende? Porque o modo que a gente reage com aquilo que fazem contra nós revela o nível de maturidade e de cura que a gente possui. Você pode ser desprezado, humilhado, ferido, abandonado, mas na sua vida você não vai carregar veneno, você vai carregar pão. Uau. Ou seja, o veneno dos outros não será capaz de mudar a essência que Deus colocou dentro de você. O Compreende? veneno que as pessoas utilizam como você não pode mudar aquilo que está dentro de você. Exatamente. Davi era assim. Aí entra outro ponto. Isso daqui é fantástico, porque Davi sabia quais eram os seus inimigos. Por mais que o irmão dele o humilhava, quando o humilhou, diz a Bíblia que Davi fez assim, ó: e Davi se desviou de Eliabe e foi fazer o que tinha que ser feito. Ou seja, vencedores de gigantes não ouve a voz dos pessimistas. Vencedores de gigantes não ouve a voz dos covardes. Por quê? Porque Davi não deu atenção pro irmão. Ele estava focado no gigante. Sim. Vencedores de gigantes não ouvem a voz dos pessimistas. Sabe o que eu aprendi? Aqueles que nunca venceram um gigante dirão para nós que os gigantes são invencíveis. O que Davi fez? Meu Deus. Não dá atenção. Por quê? Yes. Porque se Davi para debater com Eliabe, ele perderia a oportunidade de vencer o gigante. Às vezes a gente precisa entender que as pessoas não ouviram o que a gente ouviu. Eles não viram o que a gente viu. E eles não receberam o que a gente recebeu. Então o que a gente tem que fazer? Nós não andamos debaixo de opinião alheia. Nós andamos debaixo de uma palavra. Uma palavra. De uma palavra. Então se eu fosse liberar uma palavra aqui, a palavra seria essa: não diminua a qualidade dos seus sonhos para se adequar a gente medíocre. Você conseguiu compreender? Não diminua a qualidade dos seus sonhos para se adequar a gente medíocre. A verdade é essa: gente fraca tem problema com gente forte. Gente fraca tem problema com gente forte. Então Davi pegou e simplesmente se desviou. Dê atenção àquilo que vai te promover. Ponto. Se você chegou até aqui, sua transformação só está começando. Não enfrente essa jornada sozinho. Faça parte da nossa comunidade Reflexão e Resiliência. Inscreva-se, ative o sino e, para um conteúdo ainda mais profundo, torne-se membro. A força está em nós. Até o próximo vídeo. Obrigado.